Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Que a doce, a preciosa paz do Senhor Jesus inunde os corações de todos os irmãos e amigos que me ouvem neste momento. Quero convidá-los a lermos da palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, onde estamos falando, e o verso 6, que diz assim: Como diz no outro lugar, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, meus amigos, até no verso 5 do capítulo 5 de Hebreus, o escritor está mostrando a superioridade do ministério de Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus Cristo, em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento, ou os sacerdotes. E aqui, meus irmãos, ele está até no verso 4, ele mostra a superioridade no verso 5, mas no verso 6 ele diz, como também diz no outro lugar, Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor está se referindo ao Salmo de número 110, o verso 4, que diz, Jurou o Senhor e não se arrependerá, Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele deixa o sacerdócio levítico de lado e começa a falar de um outro sacerdote que fora introduzido na história da humanidade. Ele começa a falar de um sacerdote chamado Melquisedeque. Este homem viveu nos dias de Abraão. Este homem era rei de uma cidade chamada Salém. E este homem era um sacerdote. Este homem, queridos, ele viveu cerca de 500 anos antes de Moisés. A lei foi dada a Moisés. O sacerdócio levítico, ele foi designado ali. Deus deu a Moisés para passar. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Isso 500 anos depois de Melquisedeque. Então, o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção dos hebreus, dos crentes, dos irmãos, agora que os hebreus, os judeus que estavam se convertendo a Cristo Jesus, ele começa a mostrar que na história bíblica houve um sacerdote maior do que Arão, que viveu 500 anos antes de Deus instituir o sacerdócio de Arão. Este homem viveu com o nome de Melquisedeque. Ele aparece dentro da Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, onde ele tem um encontro com Abraão. Este homem aqui, o escritor começa a mostrar que ele era um sacerdote. Mas se ele viveu 500 anos antes de Abraão, como é que ele poderia ser sacerdote? Aliás, antes de Moisés, como é que ele poderia ser sacerdote? Se a lei foi dada a Moisés e o sacerdócio foi instituído através de Moisés, como este homem poderia? Mas ele diz que esse homem aqui, Melquisedeque, ele foi um homem escolhido por Deus já 500 anos antes da lei, 500 anos antes de Arão existir. Este homem fora escolhido por Deus para ser sumo sacerdote. E prova disto é que este homem, ele recebeu ali Abraão deu o dízimo de tudo que tinha para ele. E ele orou por Abraão, ele abençoou Abraão. E o escritor aos Hebreus, nos versículos posteriores, ele vai provar que este Melquisedeque era maior do que Abraão. E este Melquisedeque, aí ele lembra que o Salmo de número 110, o verso 4 diz, Jurou o Senhor. Olha, o Salmo foi escrito por volta do ano 900 a.C. Melquisedeque viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. Então, cerca de 1100 anos mais tarde, o escritor dos Salmos, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és, falando de Jesus Cristo, que viria 900 anos mais tarde, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele começa então a provar agora, de agora em diante, ele vai provar que Jesus é um sacerdote não vindo da tribo de Levi, da ordem levítica. Veja, senhores, pastor, mas isso é difícil de compreender. Não é difícil. Se você quiser compreender, você vai compreender. Porque o que está na Bíblia é para nós compreendermos. É que às vezes nós somos preguiçosos. Nós invertemos os valores. Às vezes nós, para aprendermos uma conta de matemática, nós quebramos a cabeça. E isso é bom, nós temos que saber a matemática. Às vezes para aprendermos uma matéria de ciência, nós quebramos a cabeça, insistimos, e isso é bom, nós temos que saber ciência. Às vezes para aprendermos qualquer matéria, ou fazermos uma faculdade
de qualquer nível, ou seja, medicina ou advocacia, nós pagamos um preço sentado na sala e lutamos e lutamos e lutamos, e temos que lutar. Mas quando se fala das coisas de Deus, quando vem o primeiro obstáculo, a gente desiste. Não é assim que deve ser, querido. Nós precisamos insistir, nós precisamos conhecer Deus. O que é a vida do homem? A Bíblia diz que a nossa vida é de 70 anos, alguns pela sua robustez, pelos seus cuidados físicos, chegam a 80, 85, 90 anos, mas depois dos 70, diz a Bíblia, que é só enfado e canseira. Então o que é a nossa vida? A nossa vida passa rapidamente. Toda a geografia que você aprendeu, ela vai te servir só aqui na terra. Toda a matemática que você aprendeu, ela te será útil só aqui na terra. Mas as coisas concernentes a Deus que nós aprendemos, ela será útil na terra e ela terá um peso na eternidade, porque o que fazemos segundo a direção de Deus, nós seremos galardoados na eternidade. Vale a pena nós insistirmos. Eu louvo a Deus que eu descobri esse mistério ainda muito jovem. E eu me lembro que aos 19 anos, eu estudei um internato da igreja, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba. Lá eu fiquei em um seminário interno, era um instituto que era governado, liderado pelos americanos. E um instituto muito bom, onde se aprendia a palavra de Deus. Mas eu sozinho, fora da aula, quantas vezes eu peguei essa epístola aos Hebreus, ou a epístola aos Romanos. Eu me lembro quantas vezes eu chorava em cima porque eu lia e não entendia nada, mas eu queria compreender. Eu dizia, Deus, eu tenho que entender isso aqui, Senhor, tem misericórdia. Meu irmão, nós não podemos ter preguiça para compreendermos as coisas de Deus. Nós muitas vezes invertemos os valores, depois ficamos sofrendo e chorando. Nós temos que fazer tudo concernente à vida aqui, nós temos que trabalhar, isto é bom, nós temos que estudar, estude, não podemos ser preguiçosos, mas não podemos esquecer das coisas de Deus. Nós temos que dar prioridade. Em primeiro lugar, Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos, nós queremos buscar as demais coisas e deixamos para o reino de Deus 2 minutos, 5 minutos durante o dia. Tá certo, você não pode deixar de buscar. Pastor, então eu estou buscando a Deus só 1 minuto, eu vou parar. Não, por favor, não pare. Aumente para 5, aumente para 10 minutos, aumente para meia hora, aumente para 1 hora durante o dia. Aprenda a ir à igreja, aprender a palavra de Deus. Jesus te ama. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está à direita do Pai. E eu quero orar por você. Querido Senhor, quero rogar-te que abençoe todos os meus queridos ouvintes. Desperta-os, meu Senhor, para que juntos aprendamos a Tua palavra. Desperta-os, meu Pai, para que juntos busquemos a Tua presença. Ajuda-nos, meu Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.